Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos celebrando o Senhor com alegria no nosso coração. Mais um vídeo que nós estaremos compartilhando com você, um assunto muito bom, muito importante, que traz para nós muita alegria. O fato de Jesus Cristo ter se tornado o penhor da nossa salvação, ter pagado um alto preço, preço que incalculável, para que nós nos tornássemos justificados por Deus. Então fica aqui comigo por 15 minutos ou um pouquinho mais, para a gente juntos olhar a maravilhosa salvação, extraordinária, fantástica, tudo de maravilhoso e que Deus fez para nós. Amém? Para isso, a leitura da palavra do Senhor, tem a Bíblia, a palavra de Deus aqui comigo. Então, nós vamos ver 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21, nós vamos encontrar essa passagem aqui que eu quero compartilhar com vocês. 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, repetindo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele quem, irmãos, que não conheceu o pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Ele se colocou no nosso lugar. Quando a Bíblia diz que ele fez pecado por nós, ele não pecou, nunca pecou, mas ele se colocou no nosso lugar de pecador. E toda a sentença que estava sobre nós, todo o juízo que estava sobre nós, todo o jugo que estava sobre nós, ele se colocou no nosso lugar, justamente para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus, nós fôssemos justificados por Deus. E dentro disso tudo, dessa bênção toda, nós agora temos consciência de que fomos perdoados das nossas ofensas, nosso pecado, de tudo aquilo que a gente trazia sobre nós, que resultava na nossa condenação. Então nós estamos livres. A palavra de Deus diz que nós somos livres, se tornamos uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez de novo nas nossas vidas. Tudo se fez de novo na tua vida, irmão. Motivo maravilhoso para a gente celebrar essa vitória, porque o caminho que nós estávamos indo era caminho de condenação, era caminho de uma vida eterna sem Deus, não com Deus, mas sem Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e ele nos perdoou, morrendo na cruz no nosso lugar. Ele deu a sua própria vida para nós. E sabe, irmãos, o homem lá no Éden não tinha pecado. Ele foi criado por Deus, feito por Deus, formado por Deus sem o pecado. Mas por conta da desobediência, todos nós sabemos que ele pecou. E quando ele pecou, houve separação entre ele e Deus. Então o pecado nos separava de Deus. O pecado nos distanciava cada vez mais, por conta não da misericórdia, da graça de Deus, dos atributos de Deus, mas por conta do pecado mesmo, que ainda faz separação do homem e de Deus, não é? Então o homem pecou lá. E aí a palavra do Senhor diz que assim que por um homem entrou o pecado no mundo, a graça de Deus entrou por um outro homem, que é esse Jesus maravilhoso, que não conheceu o pecado, que não pecou, mas que se colocou no nosso lugar para trazer para nós a justiça salvadora de Deus. Quando eu falo a justiça de Deus, amados, não está trazendo medo para nós. Nossa, justiça de Deus, pode ser que Deus vai me pegar porque eu sou pecador. Você pode estar pensando assim, que você vai estar sempre condenados por Deus, mas não é isso. Essa justiça é a justiça redentora, salvadora. É a justiça que veio para nos colocar de novo como homem, mas nos colocarmos de novo com ousadia para estar na presença de Deus, para ser filho de Deus. Glória a Deus por isso. E sabe, irmãos, o pecado, ele causa desastres, ele causa
problemas, ele causa um monte de coisa nas nossas vidas, pelo menos causava, até que Jesus Cristo veio para pagar esse alto preço. Lá no Antigo Testamento, o povo lá do Antigo Testamento, eles tinham a lepra como um pecado. E tinha o pecado como uma lepra. Por quê? Porque a lepra mata. O pecado também mata. A lepra traz uma mudança, né, de transfiguração no homem. O pecado também faz isso. Então, a lepra traz tristeza, a doença, a infelicidade, e o pecado também faz isso. Mas glória a Deus que Jesus veio para interromper tudo isso e colocar a gente numa posição de filhos de Deus. Sabe, irmãos, o pecado, lembra, o homem pecou lá. A partir do momento que o homem pecou, o pecado passou a ser um corpo estranho no corpo do homem, tendo visto que ele não tinha pecado. Então passou a ser um corpo estranho, que incomoda, que rouba a paz, que rouba a felicidade. Muito mais do que isso, que distancia o homem de Deus. O pecado, ele é também, irmãos, como uma ferpa. Eu não sei se você já teve essa infelicidade de ter entrado, principalmente na mão, nos dedos, que a gente usa muito as mãos, uma pequena ferpa. Uma ferpinha que entrou ali. E essa ferpa precisa ser removida. Por quê? Porque essa ferpa vai inflamar ali, infeccionar, alguma coisa assim. E tem pessoas que dizem que sentiram até dor de cabeça. Na hora de lavar ou trabalhar ou fazer qualquer outra coisa com as mãos, né? Isso incomoda, dói, enquanto que aquilo não é retirado. E da mesma forma foi assim o pecado. O pecado precisa ser retirado. Ele é um corpo estranho no nosso corpo. E como que isso vai acontecer? Quem vai fazer isso? Já lemos aqui na palavra. Aquele único que não conheceu o pecado, mas que se colocou no nosso lugar, para que em Deus nós fôssemos justificados, para que em Deus nós tivéssemos perdão, redenção, graça, misericórdia e a certeza absoluta de que o pecado foi realmente, irmãos, tirado de nós. E agora nós somos livres para servir a Deus de todo o nosso coração. E sabe de uma coisa? João Batista, precursor de Jesus, pregador do deserto, ele estava vindo e Jesus foi de encontro com ele. E quando ele viu que Jesus estava vindo de encontro com ele, então, com toda certeza, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de toda a humanidade. Jesus morreu por todos. Todos, infelizmente todos, não querem receber. Infelizmente todos não querem confessar isso. Está escrito na palavra de Deus, se com a tua boca confessar que Jesus morreu, que ele ressuscitou entre os mortos, será salvo. Mas o que é crer nesse fato? É o fato de que ele morreu no nosso lugar. Ele morreu perdendo a sua vida para dar a sua vida para nós. Mas a grande notícia é que ele não ficou morto, ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Eu entrei nesse vídeo celebrando. Precisamos celebrar o Senhor. Então, confia nele. Entrega a tua vida para ele. Deixa ele ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Chama Jesus para você. Ele está te esperando. Ele morreu para a salvação de todos nós e a tua também. Se você ainda não se sente uma pessoa que está salva, se você se sente infeliz, incomodado, se as coisas não dão certo e se você vê que você não tem comunhão com Deus por conta do pecado. O pecado é esse corpo estranho que tem que ser tirado de nós. E só Jesus pode fazer isso. Nenhum outro pode fazer isso. Jesus pode. A Bíblia diz ali que o verbo, a palavra, o verbo Jesus se fez carne e ele habitou entre nós.
justamente por causa do projeto, do plano de Deus para a salvação da humanidade. E ao se fazer carne, ele que é 100% Deus, ele também ficou 100% homem, com dores, sofreu lá na cruz. Tudo que ele sofreu, tudo que aconteceu com ele, tudo isso para pagar o alto preço da nossa salvação. Veja que Deus maravilhoso. Veja que Deus amoroso. Veja que Deus pensou em tudo, principalmente na nossa salvação. E nós vamos orar. E nessa oração que é de intercessão, quando nós estamos intercedendo por todas as pessoas, em todos os lugares, todas as famílias, é um momento também de orar e de agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo plano divino da salvação, pelo modo como foi pago com a morte de um inocente que nunca pecou, que teve o poder de ressurreição, que ressurgiu, porque então ele é Deus, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor. Pai, agora nós entramos no momento da oração de intercessão, rogando a tua bênção, Senhor, para todos aqueles que estão assistindo nossos vídeos. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor entre nos seus lares. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor entre lá, para trazer milagres dentro das casas, das famílias, das pessoas. Pessoas doentes sendo curadas, pessoas com problemas de qualquer ordem, tanto física como espiritual, material, o Senhor está renovando. Nós estamos orando, Deus, para que o Senhor possa estar alcançando aqueles que precisam da tua salvação, aqueles que precisam reconhecer que só Jesus salva, que só Jesus é o caminho, que só Jesus é a verdade. Pai, nós também oramos para a prosperidade do seu povo. É o teu desejo, Pai. Está escrito na tua palavra, Senhor. Prosperidade é uma consequência do novo nascimento. Quando estamos nascendo de novo ao receber Jesus como Senhor e Salvador. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor quer uma vida boa, uma vida melhor para cada um de nós, para esses irmãos que estão vendo, estão ouvindo aqui o vídeo. Para todas as pessoas, Pai, independente de denominação, independente de qualquer segmento, qualquer entidade, o Senhor possa estar ali, Senhor, para estar destruindo o que não presta, acabando com o que não presta e trazendo, Senhor, vida nova, coisas novas para a vida dos nossos irmãos. Eu oro, Pai, e eu creio que a minha equipe de intercessão está orando comigo para grandes resultados. Pessoas vão contar os grandes resultados, vão contar aqui nos comentários para nos alegrar de saber que quando nós oramos, nós temos certeza da bênção de Deus na vida deles. Queridos, muito obrigado por assistir. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal. Muito obrigado por curtir nosso canal e por compartilhar também. Leva para dentro de outros lares. Leva para dentro, para que as pessoas possam também receber a bênção de Deus na vida delas e possam entender, principalmente, o plano divino da salvação. Deus abençoe. Deus te dê dias, presente, futuro, muito abençoados. Muito abençoados. Deus é o nosso abençoador. Abençoa o teu povo, então, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos. Sintam-se abraçados na paz do Senhor.